O meu questionamento é se isso e isso somente é o único critério e a base que a gente faz para escutar a voz do bom pastor. Será que uma porta aberta é uma necessidade? Será que pura e simplesmente por uma oportunidade existir, que não existe nada que a gente fala, não, beleza, segue, essa porta abriu, então vamos lá. Mas se não existe algum outro processo também que pode ser em paralelo para ajudar a gente. Então é esse tipo de questionamento que eu estou. Alguns exemplos bíblicos, por exemplo, Jericó. Jericó poderia ser uma cidade com porta bem fechada, né? Com a muralha bem fechada, tudo, né? Mas Deus, pode ou não, mas aí tem a muralha grande e a gente não vai. Mas Deus vai lá e fala, não, marcha, vai, tudo, e ele vai e abre a porta, né? Às vezes, e o que o Dionísio trouxe também, parece também, traz um pouco de passividade do nosso lado. Como um arquiteto que trouxe essa planta, e tá a planta ali, e a gente espera, abriu a porta, joia, fechou a porta. E a nossa atitude, e a nossa mente, e o Deus deu pra gente cabeça, Deus deu pra gente capacidade de pensar. O que a gente faz com isso, né? Vê a porta aberta, vê a porta fechada, e vamos, o que a gente, parece uma atitude bem passiva, um pouco conformista mesmo, de lidar com tomada de decisão e escutar Deus nesse processo de decisão. Então, são algumas perguntas dessa primeira escola, que é a escola que chama de planta para a vida, que a gente pode trazer no processo de tomada de decisão. Se a gente pegar a Bíblia e ver que a vontade de Deus é o caminho mais fácil, para tanta gente não foi, né? Caminho mais fácil para Jesus mesmo foi para a cruz, para Pedro foi crucificado de ponta cabeça, né? Para a igreja perseguida foi... Assim, o que é o mais fácil, né? Ou o que é para Israel foi 40 anos lá no deserto, sabe? A gente vê, assim, uma atrás do outro, que a história... E era o que Deus estava conduzindo as pessoas para fazer coisas bem difíceis, né? De até Abraão sacrificar o filho, como é que é isso, né? Sabe? Que essa ideia de o centro, a vontade perfeita, maravilhosa, talvez a gente pode parar, mas calma aí, o que será que é nos olhos de Deus o perfeito, ou maravilhoso, ou fácil, né? E para finalizar assim, essa discussão de porta aberta e fechada, se vocês puderem, por favor, abrir comigo 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, 12 e 13. Paulo escrevendo para Corinto, né? Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Aí, é um texto interessante, porque a gente tem Paulo dizendo, olha, eu vi que tinha uma porta aberta, né, para ir para Troade e para pregar, e claramente, parecia, circunstancialmente, tinha uma oportunidade, uma porta aberta, uma oportunidade. Só que mesmo sabendo claramente dessa possibilidade, dessa oportunidade, dessa porta aberta, ele fala, ainda assim não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me dele e fui para a Macedônia. Talvez essa visão de portas que se abrem e se fecham, aqui então, ou a gente conclui que Paulo foi contra a voz do bom pastor, desobedeceu a essa ideia, né? Ou tinha outras coisas que ele levava em consideração de uma porta aberta e uma porta fechada, e o que eu vou fazer para seguir adiante e escutar a voz. Então, aí uma reflexãozinha para nessa linha de que Deus tem essa vontade bem, tem aquela porta, tem a porta fechada, é o centro, é perfeito. Nessa linha tem algumas coisas que a gente podia pensar. Outra discussão pequena ainda dentro dessa linha é o papel de sinais. Quando a gente escuta na tomada de decisão. Antes de falar, eu queria deixar bem claro que eu acredito sim que Deus pode usar. Na minha vida eu tenho histórias de várias pessoas que eu já escutei, que Deus deu sinais para algumas coisas que a gente, nossa, parece que aqui é um sinal que Deus quer que eu vá num caminho. Isso é real, isso acontece, a gente vê pessoas, assim, sinais que aconteceu uma coisa, você está para tomar uma decisão, nossa, eu tive tal sinal e foi uma coisa que confirmou, foi uma coisa legal. Isso pode acontecer. E é muito complicado a gente falar assim, olha, Deus não age dessa maneira. Ele com certeza não fala através de sonhos, através de visões. Quem é a gente para limitar Deus falar, Deus não fala através de visões, né? Tipo, quem é a gente para limitar o que Deus faz e o que Deus não faz? Mas ainda assim, uma discussão de sinal é que não tenha dúvida que Deus traz sinal. Até a gente tem em Juízes, Gideão,
quando Deus pediu para ele pendurar, ele trouxe ali, né? Vocês conhecem a história que ele trouxe? Olha, ele trouxe ali, olha, um dia ali tem que estar molhado, aqui tem que estar seco, no outro dia tem que estar seco, no outro dia está molhado, vai todo aquele bate e volta, e ele pediu os sinais, tudo. Mas aí, parando um pouquinho para refletir, será que necessariamente porque Gideão fez isso em Juízes, significa que é essa maneira hoje que Deus fala com a gente na tomada de decisão? Será que se eu estou para tomar uma decisão, assim como o Gideão, eu falo, olha, eu vou colocar, seja aquele sinal, ó, aqui fica molhado, aqui fica seco, ou algum outro sinal que eu falo, Deus, e eu quero que seja este sinal e por favor me faça isso e assim eu vou entender que o Senhor quer e assim eu vou entender que o Senhor não quer. Depois de Pentecostes, depois que os discípulos recebem o Espírito, a gente não tem nenhuma história antes, né? A gente até tem aquela coisa meio polêmica dos discípulos tirando na sorte para escolher quem vai substituir o 12º discípulo. Assim, no comecinho de Atos, eles tiram na sorte quem vai e daí surge Matias, surge ali. Mas depois que eles recebem o Espírito, a gente não vê nenhum... O texto até que a gente leu de Atos, quando eles estavam em jejum e oração, e a igreja de Antioquia separa Paulo e separa Barnabé para a missão que eu tenho para eles, não foi mais, olha, temos uma missão, quem vai ser? Opa, Paulo! Opa! A gente não vê esse tipo de atitude, esse tipo de sinal. A gente vê uma igreja que o papel do Espírito é uma coisa real, que eles buscam em oração e tentam escutar a voz do bom pastor nisso. E a gente não vê ninguém pedindo sinais nisso. Mas a principal pergunta que eu faço de sinal é: que tipo de sinal é adequado a gente pedir? Já que eu vou pedir o sinal, o que é um sinal que eu falo, não, isso aqui, beleza, vou tomar uma decisão, vou pedir um sinal. O que é um sinal legal? Assim, uma pergunta genuína. E quantos sinais que a gente precisa pedir? Por exemplo, amanhã eu estou em dúvida se... ou, por exemplo, olha, eu mudei para uma cidade, quando eu cheguei aqui em São Paulo para Curitiba, estava em dúvida entre a igreja tal e a igreja tal. E aí eu estou trazendo diante de Deus, olha, que igreja que eu vou fazer parte aqui na cidade de São Paulo. E aí eu peço a Deus, por exemplo, olha Deus, eu vou te pedir um sinal que talvez, sei lá, amanhã, se for para a igreja tal, que chova, ou que se for para a igreja tal, alguém fala. Que tipo de coisa é entre o chover, que é uma coisa parece bem aleatório, ou alguma coisa que você vai na igreja e fala, olha, que seja uma igreja. Que tipo de... Qual é a barreira? Estou levantando para discussão mesmo, que a gente pode conversar depois. Que tipo de sinal é adequado a gente pedir? E quantas vezes? Aí eu peço para chover e amanhã chove. Aí eu falo, choveu. Mas será que choveu porque era a previsão do tempo? Ou será que choveu porque eu pedi para chover? Quantas vezes eu preciso pedir para aquele sinal acontecer? Você percebe que também sinais é uma coisa que é difícil a gente trazer isso somente. De novo, a ideia de sinais, eu não estou dizendo aqui que Deus não usa isso e que Deus não pode usar sinais. Mas me parece, escutando histórias de pessoas em tomada de decisão, que sinal, às vezes, Deus usa de um jeito mais confirmatório de alguma coisa, ou de uma direção que a pessoa já estava indo, que Deus pode usar isso, mas do que simplesmente o guia principal para uma tomada de decisão e aquele sinal e tudo. Então eu acho que a gente tem que, basicamente assim, a essência do que eu queria falar sobre sinais é para a gente tomar cuidado mesmo, de que tipos de sinais e até manipular um pouco Deus, né, em algumas coisas. Eu lembro de uma amiga contando a história de namoro também, que o menino falou assim, olha, e aí eu pedi tal sinal e Deus falou, então acho que a gente tem que namorar. Então, será que só porque pediu um sinal e Deus falou uma coisa, tem que namorar? Como é que é isso, né? Acabou o sinal e assim? Então eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais... Eu acho que dentro dessa escola de planta da vida, também porta aberta, porta fechada, de novo, Deus pode usar e sinais, mas a gente tem que ser mais cuidadoso. Isso pode ser alguma coisa dentro de um contexto maior e não a coisa fundamental que a gente usa para tomada de decisão.